De qual igreja você participa? Esta pergunta, de certa forma, é bem comum entre as pessoas, especialmente quando estão conversando sobre diversos assuntos. Especialmente quando começam a falar sobre espiritualidade, sobre fé, sobre esperança, sobre Bíblia, logo vem a pergunta: mas qual a igreja que você participa? As respostas a essa pergunta são diversas. Você vai encontrar pessoas que dizem assim: eu sou batista, eu sou luterano, eu sou católico, eu sou presbiteriano, ou eu participo da Assembleia de Deus, ou eu estou em tal igreja, mas eu não tenho ido ultimamente. E assim você vai percebendo que são diversas respostas à mesma pergunta. Diante disso, então, eu pergunto para você: de qual igreja você participa? De qual igreja você é membro? Como você encara a igreja na sua vida? Qual é a relevância que ela tem para a sua mente e para o seu cotidiano? Eu quero então neste vídeo trazer algumas informações que possam te ajudar a respeito desse tema, a igreja cristã. Como é que nós entendemos a respeito da igreja cristã? A igreja cristã, ela é única só, uma única igreja. Em João 10:16 diz: haverá um rebanho e um só pastor. Este haverá um rebanho e um só pastor, nós entendemos que as pessoas que moram em qualquer lugar do planeta, desde que elas creem em Jesus, elas fazem parte da mesma igreja cristã. Elas fazem parte do mesmo rebanho de Jesus, que é o pastor da igreja cristã. Então nós entendemos que igreja cristã é uma única só. E você então vai me perguntar: mas por que existem tantas divisões da igreja? Bom, o que existem são diferentes denominações cristãs que vieram, com o passar dos séculos, se dividindo ou subdividindo, ou encontrando novas formas de desenvolverem a sua teologia ou o seu acompanhamento a partir da Bíblia Sagrada, a sua interpretação que fizeram a partir da Escritura Sagrada. Então são diferentes igrejas cristãs. No entanto, mesmo havendo diferentes igrejas cristãs, quando você faz parte da igreja de Cristo, não importa qual igreja que você participa, o importante é que você continue firme na sua fé em Cristo Jesus. É evidente que você vai procurar por uma igreja onde você possa melhor servir a Deus. Se você optou pela igreja católica, continue na igreja católica. Se você optou pela igreja luterana, continue na igreja luterana. E assim por diante, entre as outras igrejas cristãs. O importante é você seguir a Jesus e a partir de uma igreja cristã. Outras formas que nós temos para encarar o assunto sobre igreja é a igreja como um templo, a igreja como um espaço, este espaço onde eu vou e me reúno com os meus irmãos para ali então prestar culto a Deus. Essa também então é uma forma de eu ver a igreja. A isso nós chamamos de igreja local. Veja bem, eu estou falando de igreja cristã, que é um só corpo, envolve pessoas de diferentes denominações cristãs. Eu estou falando de igreja local, que é o local onde eu me reúno com os meus irmãos. Eu também posso dizer que igreja é denominação religiosa ou denominação cristã. Então, nesse sentido, eu posso dizer que existe a igreja luterana, existe a igreja batista, a igreja católica, a igreja presbiteriana e assim por diante. Então, são três formas que eu vejo o mesmo assunto a respeito da igreja cristã. Mas é importante se congregar numa igreja? É evidente que sim. Se não fosse importante, a Escritura Sagrada não trabalharia sobre esse tema. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós temos exemplo das pessoas que se congregavam. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, Deus mesmo mandou que fizesse um tabernáculo, o local da sua presença, onde o povo pudesse se congregar. Depois, com Salomão, foi permitido a ele construir o templo, chamado Templo de Salomão. Esse templo que foi construído na cidade de Jerusalém. E as pessoas precisavam se reunir neste templo para se congregar. Também, no Novo Testamento, nós temos exemplo de Jesus que se reúne no templo. Jesus ensina no templo. Já aos 12 anos, por exemplo, ele estava no meio dos doutores, lá no templo, ensinando para eles.
Um tempo mais tarde, ele pega um chicote e expulsa da entrada do templo todos aqueles que estavam vendendo, fazendo da igreja um local de mercado. Ou seja, o local de culto, a igreja, onde as pessoas se congregavam no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é um local sagrado, um local importante para o culto a Deus. A igreja primitiva também se congregava. Devido às perseguições, conta-se os historiadores de que muitas vezes a igreja se congregava em catacumbas, em túmulos, em cavernas, longe para que não pudessem ser alvos da perseguição do Império Romano. Mas a igreja se congregava. Quando nós vemos o livro de Atos, a história das viagens do apóstolo Paulo, por exemplo, nós vemos que ele se juntava com os cristãos para falar, e havia uma congregação. Ele falava a respeito da Bíblia Sagrada para as pessoas, então havia uma congregação. Quando são escritas as cartas pastorais, ou as cartas do apóstolo Paulo, ele escreve essas cartas para as igrejas que já estavam organizadas. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Roma e assim por diante. Portanto, a igreja cristã já estava organizada. Então, a igreja primitiva havia um espaço para que as pessoas pudessem se congregar. Logo após Jesus ter ido para o céu, os discípulos se reúnem com a assembleia numa congregação. Ou seja, o congregar-se é bíblico. Nós não podemos hoje afirmar, e pessoas que nos tempos de hoje querem afirmar que nós não precisamos nos congregar. Isso não tem base bíblica, não tem base teológica. Tanto é que em Hebreus capítulo 10, versículo 25, é dito: e não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Portanto, a Bíblia deixa muito claro que as pessoas precisam se congregar. Elas precisam estar em companhia dos irmãos para, em conjunto, louvar e adorar a Deus, prestar culto a Deus. Agora, por que as pessoas então não querem se congregar? Por que as pessoas querem se afastar da igreja? Se eu fizesse essa pergunta para várias pessoas que se afastaram da igreja, elas vão responder: porque eu briguei com o pastor, ou porque eu não concordo com o pastor, eu não concordo com a liderança. Porque eu tive uma ideia e a igreja não acolheu a minha ideia. Porque um irmão da igreja me falou tal coisa que eu não gostei. Porque as pessoas ficam me reparando na igreja. Porque a igreja fala de oferta. E assim as pessoas vão colocando vários motivos pelos quais elas se afastam. E todos esses motivos são motivos que elas constroem, querendo se justificar o fato de não estarem presentes e se congregando na igreja cristã. Daí faz sentido uma frase que eu ouvi certa vez que dizia assim: se as pessoas estão na igreja ou se afastam da igreja por causa do pastor ou por causa da sua liderança, na verdade nunca estiveram na igreja pelo motivo certo, que é Jesus. Jesus é a única razão pela qual nós estamos na igreja. Nós estamos na igreja como povo de Deus reunido para adorar ao Senhor Jesus. Portanto, nós não podemos rejeitar a palavra de Deus que é anunciada na igreja. Nós não podemos rejeitar o batismo que é feito lá na igreja. Nós não podemos rejeitar a Santa Ceia que é distribuída na igreja. Veja bem, no final de semana, por exemplo, que eu deixo de participar de um culto, eu deixo de ouvir a palavra de Deus. Eu deixo de receber o perdão dos meus pecados. Eu deixo de participar da Santa Ceia. E desta forma, é como se eu estivesse afirmando: a ceia não tem importância para mim, a palavra de Deus não tem importância para mim, o perdão dos pecados não tem importância para mim. Deixa eu levar a minha vida como eu achar que eu devo levar. Então, essas pessoas que têm esses tipos de pensamentos estão totalmente equivocadas a respeito do que representa a igreja na sua vida. Ninguém deve se afastar da igreja. Mas se é um problema, o que fazer?
vão procurar resolver os problemas. Até porque a igreja não é feita de pessoas salvas ou pessoas sãs, pessoas sem pecado. A igreja é feita por pessoas pecadoras. E como pessoas pecadoras, nem sempre elas vão ter uma palavra boa. E muitas vezes são palavras que, em vez de ajudar, acabam atrapalhando a vida dos outros. E por esta razão muitos acabam se afastando. No entanto, reconhecendo que na igreja nós encontramos pessoas falhas, assim como nós somos falhos, nós vamos procurar sim nos perdoar mutuamente, vamos nos encontrar como irmãos na fé em Cristo Jesus para continuar louvando e adorando a Deus. Afinal de contas, a igreja é comunhão do povo de Deus. É como se nós estivéssemos participando de um culto, ali fosse a antessala do céu. Nós estamos na presença de Deus. Quando a palavra nos é anunciada, é o próprio Deus que está falando conosco através daquela palavra. Quando participamos da Santa Ceia, é o próprio Senhor Jesus que nós recebemos através do pão e do vinho, recebemos o corpo e sangue. Portanto, é muito especial para cada um de nós, é importantíssimo que nós continuemos a participar da nossa igreja, da nossa igreja cristã, louvando e adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Não criemos oportunidades para que Satanás coloque em nós qualquer dificuldade para nos afastar do Evangelho e nos afastar da igreja. Quanto mais nós nos afastamos da igreja, piores as coisas ficam na nossa vida, porque daí Satanás encontrou um espaço grande em nossa vida para querer dominar a cada um de nós. No entanto, quanto mais nós nos enchermos da palavra de Deus, do amor de Deus, do perdão dos nossos pecados, quanto mais estivermos na presença do Senhor Deus, mais fortes nós vamos estar para continuar vivendo o nosso dia a dia. Portanto, participe de uma igreja cristã. Será uma bênção na sua vida. Depois, lá adiante, você vai se lembrar desta palavra que eu estou dizendo para você nesse instante. Espero ter contribuído com você sobre esta reflexão sobre a igreja cristã. Eu faço parte de uma igreja cristã. Eu sou o pastor Valdir. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu digo a todas as pessoas que a igreja cristã ela é fundamental na minha vida. A igreja cristã também é fundamental para você na sua vida. Participe da sua igreja e que Deus acompanhe você e que Deus abençoe você ricamente.